Boa tarde a todos. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhor vereador, que recebeu a ata da reunião anterior com 8 horas da manhã, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre a ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Dispensa de trabalho, vai conceder a palavra aos vereadores inscritos para os pequenos que têm direito. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolés Filho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador. A quem cumprimento os demais senhores vereadores aqui presentes, senhora vereadora, funcionários desta casa, o público que vai nos acompanhar pela página da Câmara Municipal. Gostaria de fazer um reforço a algumas solicitações que eu já passei ao conhecimento do Executivo Municipal, do setor responsável. Ali no bairro do Mergulho, um morro ali público principal, conhecido como Morro do Lazinho da Angelina, do ex-vereador Lazinho, está começando já a dar problema aquele morro ali, já alguns veículos ali estão tendo dificuldade de conseguir subir o morro ali. Então, precisa ser feito um cascalhamento no início do morro ali. No bairro dos Cardoso, semana passada, esse início agora da semana agora, alguns moradores estão me passando alguns relatos lá de algumas melhorias que precisam ser feitas no bairro dos Cardoso, cascalhamento em alguns pontos lá da estrada principal, ali no morro principal ali que dá acesso ao bairro Cardoso, precisa ser feito ali o cascalhamento, e ali próximo na curva ali, próximo do Sr. Valdecir Cardoso ali. Então são alguns trechos aí que está trazendo transtorno para os moradores, precisa ser feito o cascalhamento. Algum tempo atrás eu fiz uma indicação ali no bairro Gabiroba, a pedido do Maico Rosa, ali para cima do seu Pedro do Nico. Ali precisa ser feito ali um serviço de manilhamento ali no morro, para cima da casa dele, da residência, que é uma estrada ali pública. As atuais manilhas ali já estão todas entupidas, então eu acredito que ali não consiga recuperar. Então precisa ser feito um trabalho de manilhamento ali, algumas aberturas de esgoto, para tirar um pouco a queda da água que vem do morro ali, que está trazendo ali transtorno para os moradores naquele trecho ali. Então eu peço uma atenção especial ao Executivo Municipal para a gente buscar solucionar essa demanda aí ali no bairro Gabiroba, do Maico Rosa. Senhor presidente, por hoje é só. Boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Danilo Mâncio Alberto Costa. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, tarde. vereador Suelene. Funcionários da casa, todos que nos acompanham. Gostaria de falar um pouquinho sobre as estradas. E, antes de mais nada, parabenizar o vereador Aristeu Brolés por seu empenho tão grande no intuito das estradas. Como ele sempre disse, eu também, é um apoio que o vereador faz, né, que dá alertando a prefeitura, a administração, o que está tendo de mais crítico, e isso é muito importante. Deixar claro a todos que eu já falei e repito, na administração 2013-2016, o prefeito andava nas estradas intensamente, levando os operários para trabalhar, acompanhando, engraxando máquina, ajudando a colocar óleo diesel, conversando com o pessoal, pedindo cascalho. Não houve nenhuma recusa de doação de cascalho na administração 2013-2016, porque tudo que era combinado era cumprido. E todos eles já falou que está à disposição. Não vai negar de novo o cascalho, porque tem que prometer e cumprir. Foi feito trabalho de construção das estradas, ano a ano. E nas estradas, nos morros onde colocava cascalho, sempre colocava um pouco mais, nunca tirava. Depois da eleição de 2016, tinha no pátio aqui, aproximadamente 300, 350 caminhões de cascalho. Foi colocado nas estradas, nos morros principais, depois da eleição. Entre tantas outras obras que foram feitas depois da eleição, coisa que nunca se viu no município. Em janeiro de 2017, choveu 15 dias e não encravou em lugar nenhum.
começo de fevereiro, houve um trabalho intenso de patrulhamento das estradas principais. Aqui no Morro do Cristo começou na segunda-feira, 2 patrol, na quarta-feira, no meio-dia, estava lá no Cidêncio. Ficou um espetáculo a estrada, sem cascalho. Em fevereiro de 2017, choveu 15 dias, não passava em lugar nenhum. Aí mudou o discurso, aí o prefeito tinha deixado o maquinário quebrado. Ou seja, é necessário um planejamento em cada bairro, quais são os pontos críticos. Se há a possibilidade de calçar 1 ou 2 pontos críticos desse bairro, é importante ser feito. Esse trabalho de calçamento já foi começado na gestão 2013, 2016, está sendo continuado, está de parabéns. Mas tem pouco significado esse calçamento de um trecho, se os demais trechos daqueles bairros que dão continuidade, não tem nenhum atendimento, não tem cascalho, não tem drenagem, não tem nada. Se você não consegue transpor o morro cheio de barro para chegar no morro que está calçado, não tem muito significado. Então, estamos em dezembro, período das chuvas. Novembro foi um mês chuvoso. Eu nunca vi um novembro chuvoso assim. Né? Eu trabalho na agricultura, toda a vida a gente está acompanhando o tempo. Depende do tempo para plantar, para colher, para trabalhar. Mês de setembro e mês de agosto, setembro, outubro, tem ano que é chuvoso, tem ano que não. Em dezembro sempre chove bastante. Novembro, os antigos falavam que era o mês de arar brejo, porque chovia, depois vinha a seca de novembro, aí enxugava, porque vinha as brotas das plantas e enxugava os brejos. Esse ano já começou chovendo bastante em novembro, e tem previsão de muita chuva em dezembro. Então, é previsão de muita chuva que nós teremos. Com muita chuva, com certeza é problema nas estradas. Os problemas das estradas surgirão. Temos consciência que temos muitos quilômetros de estrada no nosso município. Temos conhecimento que temos 3 patrols. Essas 3 já estavam em posse da prefeitura no final da administração de 2016. Uma nova, 2 novas e uma seminova. E todo o estado de trabalho. Temos relatos que 2 patrols estão em manutenção há 3, 4 meses. Uma patrol trabalhando. Sabemos que no período da seca, 6 a 7 meses do período da seca, de poucas chuvas, deve ser feito um trabalho de construção das estradas, patrulhamento, abaloamento, bueiros, esgotos, cascalhamento, todo o trabalho de suporte para preparar para o período das chuvas. Quando inicia o período das chuvas, se as estradas estão bem preparadas para suportar, no final vão estar deterioradas, vão estar danificadas, mas ela suportou o período das chuvas. Se ela não estiver preparada, vamos ter problema seríssimo. Com um dia de chuva já está parando em vários pontos. Se tivermos 10 dias de chuva, 15 dias, o município todo vai ficar parado. E não adianta reclamar, nem por culpa, nem nada. O que foi feito, o que não foi feito, não foi feito. O prefeito está aí, ele tem para tomar as decisões, ver as suas opções, como trabalhar. Então, se ele cascalhou um morro, beleza. Se ele calçou um morro, maravilha. Se ele deixou outro morro desprovido, o problema vai estar ali. Está escrito que vai dar problema naquele lugar. Então, não adianta reclamar, não adianta o povo xingar, é correr atrás do prejuízo. Também queria citar aqui, já dando continuidade, a estrada Campo Místico. Nós sabemos que quando pretende-se pavimentar um trecho, uma estrada, entre tantos pontos, há uma tensão muito grande no sentido da drenagem, das águas. Os engenheiros estudam de onde vem as águas, o volume das águas, como conduzir essas águas, fazer bueiro, fazer canaleta, fazer esgoto, o grau de inclinação da pista de rolamento. Então, são pontos importantíssimos na construção de uma estrada, para que ela seja bem construída e tenha o suporte, que ela tenha uma duração satisfatória. Convido a todos os senhores vereadores, quem está ouvindo, a fazer um trajeto na estrada Campo Místico debaixo de chuva. As águas, elas dançam na pista, para lá e para cá, para lá e para cá. Bueiros entupidos, esgotos entupidos, canaletas entupidas, mato nas estradas, nas laterais, buracos, E a gente vê que a manutenção na estrada foi feita, alguns pontos paliativos muito pequenos, nela como um todo, e o período da chuva está aí. Então, tivemos esse período todo de seca aí para fazer esse trabalho em todas as estradas, inclusive nessa, e está aí para ver. A gente está alertando, falando, entre todos os vereadores que têm essa preocupação, tenho certeza disso. O vereador Aristeu sempre está citando trechos aqui importantes, e eu acompanho também, ando bastante, só que eu não falo de nenhum ponto, a não ser que algum morador me peça. Não estou aqui para criticar. Se eu passo um trecho complicado na zona rural, em algum bairro, se algum morador fala, você viu aquele ponto? Vi. Você pede para dar uma providência para a gente? Peço. Aí eu venho aqui, faço indicação, falo. Do contrário, eu não falo. O prefeito tem como saber disso. Tem como andar nas estradas,
né, mesmo tendo os vereadores dando suporte e apoiando e citando os pontos que são cruciais, ele tem que mandar, tem os funcionários que podem alertar, no bairro tal, nós fizemos um trabalho em tal ponto, mas tem um ponto lá que está crítico, se nós não fizer vai dar problema. Então, isso tudo é planejamento, né, planejamento que tem o êxito do trabalho. Então, fica aqui, né, essa constatação, não é uma crítica, não é um elogio, é uma constatação, houve um trabalho nas estradas aí, no meu entendimento, alguns pontos estão satisfatórios, e muitos pontos não foi feito esse trabalho. A previsão é de chuvas intensas em abundância, com vários dias seguidos de chuva. Uma patroa só para o município todo, né? 3 patroas trabalhando, tem que trabalhar muito, tem que fazer um trabalho muito intenso para dar suporte a essas estradas no período da seca, para que no período das águas as estradas suportem as chuvas, né? Se ela estivesse danificada, com buraco, o esgoto entupido, o bueiro entupido, quando vinha as chuvas intensas, o dano vai ser muito maior. Então, né, e saber que essas patrols, né, que são essas máquinas importantíssimas, já estão paradas há um bom tempo, alguns meses atrás, e não foram dadas manutenção por motivos que não cabe o momento falar aqui. Uma só dando suporte, ou seja, é uma consequência de algo já previsto, né? Então, nós estamos aguardando aí, pedir a Deus que dê chuvas alternadas, com períodos de sol nessa chuvarada, mas se tivermos períodos longos de chuvas intermitentes, teremos problemas seríssimos, porque não foi feito trabalho satisfatório de preparo para suportar esse período de chuva que nós estamos já né, em andamento. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela atenção de todos. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde aos funcionários dessa casa. Como dizem o Danilo, né, aqui o Nino também, vereador, outros também que sempre falam, né, é sempre o mesmo problema, né, chegou o tempo de chuva, as estradas acabam. Hoje eu venho falar novamente, porque era 5h30 da manhã, 5h40, dona Milta Trainotti, lá da divisa de Munhoz, né, com Ponte Nova. Ela mora ali perto ali bem na divisa ali, bem naquela lixeira ali, onde faz a divisa de Ponte Nova com Munhoz. Eu já fiz a indicação escrita, já fiz várias vezes o pedido por aqui, e hoje ela estava ligando para mim, ela até ligou, não mandou mensagem, não mandou nada, que ela estava encravada, não conseguia sair. Mandei o áudio no mesmo momento para o Silvio e não obtive resposta. Então, eu quero dizer a todos, assim, em situação de estrada que realmente está deixando a desejar, quando eu vejo um trecho, eu mesmo falo. E quando outros chegam em mim, aí eu falo mais e cobro mais vezes. E também, assim, a minha preocupação é muito grande, porque eu fui procurada por funcionários que estão trabalhando na Beriguti, lá em Senador Amaral. Então, está vindo um ônibus todo dia, aqui em Bueno Brandão, né? Pegar funcionários para trabalhar nessa empresa lá, que é de frutas vermelhas. Está levando uns 30 funcionários, mais ou menos. E a preocupação é a estrada, que já ficaram várias vezes encravados, e hoje eles nem sabiam se poderiam ir ou não, se chegariam lá ou não. Então, como está dando emprego, a cidade vizinha, para quase 30 pessoas, né, que saem às 5h30 da manhã, retornam às 19 horas, né, precisam trabalhar, estão enfrentando, né, essa ida e volta, que a gente sabe que é cansativo. Então, se não tiver manutenção nas estradas, logo vai parar. Aí serão mais pessoas desempregadas novamente, né? Então, eu peço com todo carinho que antes que eles parem, que eles perdem o emprego se tiverem 3 faltas. Mas se não tiver estrada, não tem como eles chegar lá. Ontem me procuraram e realmente entre Campo Grande e a divisa de Sena, Ponte Segura, Campo Grande e Ponte Segura, está difícil o acesso. Também, para reforçar, que já pedi várias vezes, sobre o seu Lazinho Januário, lá nos Piquira de Cima, voltou, né, e está pedindo novamente, né, com todo o direito que ele tem, né, a manutenção da estrada. Porque eu sempre digo, né, que estrada é a única coisa que as pessoas da roça perdem. E não deveriam nem pedir, porque é de direito deles, pagam impostos. Porque se eles não tiverem uma estrada boa, uma saída boa, como que eles chegam à educação e à saúde? Então, realmente, se for preciso falar em todas as reuniões, e bater, até que um dia essa realidade nossa mude sobre as estradas. Porque, por enquanto, ainda está difícil. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais
demais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 079, lei de 22. Por se tratar do segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 079, 2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? A palavra para o vereador Antônio Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento os demais vereadores, colaboradores desta casa, a quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal, porventura também nos acompanhará. Muito boa tarde. Nós vamos aqui votar em segundo turno a Lei Orçamentária de 2023. E aproveitando o ensejo das palavras dos demais edis, questão de estradas, né, a gente deve aqui pontuar algumas questões que os cidadãos, até certo ponto, deixam a sua razão, têm a sua razão, e os vereadores, assim, repassam essas questões um pouco mais inflamadas, outras menos inflamadas, mas todos acabam, no frigir dos ovos, ter as suas razões. Mas por que nós estamos aqui discutindo lei orçamentária e, ao mesmo tempo, eu aproveitando as falas dos edis, dos nobres edis? Porque quando nós olhamos a lei orçamentária para 2023, o projeto de lei orçamentária, melhor dizendo, que ela ainda não é lei, né? Nós vemos aqui algumas atitudes importantes da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. E algumas questões, a gente pega por valor, por exemplo, contratação por tempo determinado, 660 mil. A gente pega material de consumo. Nós temos ficha aqui, por exemplo, de 611 mil, 558 mil. Nós temos, por exemplo, a aquisição de um trator e um equipamento, e soma um montante de 330 mil. É lógico que o município, que eu saiba, o município já tem os tratores. Aqui na nossa lei orçamentária anual. Aqui nós temos pavimentação de estradas e melhoria de estradas vicinais. Algumas aqui estão em destaque. Podemos, por exemplo, citar aqui a pavimentação da estrada de Monte Sião, 956 mil reais. A estrada de Munhoz, quase no valor de 5 milhões de reais. E nós já sabemos o conhecimento desse valor, de quem é o trabalho, de onde é o trabalho. Aquisição de maquinários e veículos, em outra ação orçamentária, 2 milhões de reais. 400 mil na ficha 1.500.00 e 1.600.000 na ficha 1.700.00. Pavimentação do bairro Vargem Grande, no valor de um pouco acima de 40 mil reais. Isso aqui deve ser, pelo jeito, emenda impositiva, pelos valores que se encontram. Pavimentação do Morro do Junco, do bairro Junco, aqui também, pelo jeito, é emenda impositiva pelo valor, 13.990 com mais 8 mil, somando aí quase 22 mil. Então, nós temos aqui dentro da lei orçamentária para o ano de 2023, condições de trabalho. E aqui fica uma questão importante que nós não podemos esquecer deste ano de 2022, que foi aquela licitação para transporte de cascalho de mais de 1.700.000 reais, que o cascalho custou 1.500.000 e o transporte custaria mais de 1.700.000. Isso não pode ser esquecido. Fui, publiquei, critiquei no bom sentido, a licitação não ocorreu. Inclusive, dei caminhos para que o município adquirisse veículo de grande porte para o transporte desse material e que deixasse próximo dos locais para fazer a manutenção dos pontos críticos. Ora, e por que eu tenho razão? Por um motivo muito simples. Empresas muito menores que a prefeitura, dentro de Bueno Brandão, têm esse tipo de veículo. E por que a prefeitura não pode ter?
Me critique se eu estiver errado. Apontem se eu estiver errado. Nós sabemos quais empresas, eu não vou ficar aqui citando nomes, não, mas parece que vamos querer ter favorecimento de empresas privadas dentro de uma reunião pública. Não é esse o intuito, não vou falar nomes aqui. Ou seja, nós temos orçamento 2022, nós temos orçamento 2023 e falta, pelo que, condução da coisa pública. É isso que está acontecendo. Todos nós sabemos, os mais experientes, os menos experientes, onde os problemas acusam, ocorrem. Vamos resolver tudo? Claro que não. E por quê? Porque parte da população também não colabora. Então, a responsabilidade é muito grande da prefeitura. Mas parte da população também não ajuda, não colabora. E isso é verdade, tem que ser falado para que nós possamos avançar no amadurecimento da parceria do trabalho público/privado. Ademais, senhor presidente, sou a favor também em segundo turno. Mais alguém quer fazer outra palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 079/2022, está encerrada a discussão. Em votação, no segundo turno, o projeto de lei número 079/2022. Como voto do vereador Antônio Francisco de Almeida? Sim. Como voto do vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto do vereador José Valério? Sim. Como voto do vereador Cláudio Aparecido Borges? Sim. Como voto do vereador Danilo Amancio Alberto Costa? Sim. Como voto do vereador José Pacheco Lima? Sim. Como voto do vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como voto do vereador Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 079/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 081/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor vereador dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 081/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, por gentileza. Palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Serei breve desta vez. Apenas aqui, conforme havia ratificado semana passada, e volto a fazê-lo, parágrafo único do artigo 1º, as transferências às entidades serão feitas preferencialmente em parcelas mensais. Preferencialmente. Preferencialmente não significa obrigatoriamente. Conforme disponibilidade de caixa. Artigo 2º. Somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias a critério da administração municipal serão concedidos os benefícios desta lei. Pois bem, se não é obrigatório, é preferencial e a entidade, associação ou similar cumpre com a legislação, não há o porquê de não promover o repasse que é enviado para nós e, consequentemente, nós aprovamos e devolvemos ao Executivo. Adianto aqui que fiz o pedido novamente, oficialmente, para que isso ocorra também no ano de 2022. Por quê? Ora, se essas entidades vêm no escopo do projeto de lei e torna-se lei, significa relevante interesse público, prestação de serviço público de relevante interesse. Então, coloca-se a imposição, a obrigação, a importância de repasse dos valores. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer outra palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 081/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 081/2022. Como voto do vereador Antônio Francisco de Almeida? Sim. Como voto do vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Sim. Como voto do vereador Cláudio Aparecido Borges? Sim. Como voto do vereador Danilo Amancio Alberto Costa? Sim. Como voto do vereador José Nilson Domingues? Sim. Como voto do vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como
Sim. O projeto de lei número 081/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 091/2022. Projeto de lei número 091/2022 dispõe sobre isenção de taxa de inscrição em concurso público e processo seletivo em âmbito municipal e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição para concurso público e processo seletivo em âmbito municipal para os poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. Fazem jus à isenção da taxa da inscrição às pessoas doadoras de leite humano, medula óssea, órgão, sangue e tecido, com doação oficialmente comprovada por entidades, instituições e afins cujo funcionamento esteja regular perante o Ministério da Saúde ou Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. O que esta não tenha ocorrido há mais de 12 meses da data de abertura para inscrição no concurso público ou processo seletivo. Parágrafo único. Caso ocorra mudança oficial na data de abertura para inscrição, permanece como parâmetro para os efeitos do caput deste artigo a primeira publicada. Artigo 3º. A isenção de taxa de inscrição para concurso público e processos seletivos aplica-se ainda às pessoas voluntárias junto às mesas de prestação de serviços eleitorais, cuja participação é atestada por documento oficial da Justiça Eleitoral. Parágrafo único. O prazo da concessão da isenção de que trata o caput deste artigo não pode ser superior à da última eleição ordinária, em primeiro turno único imediatamente anterior à data de abertura para inscrição no concurso público ou processo seletivo. Artigo 4º. O edital do concurso público ou do processo seletivo observará obrigatoriamente os termos desta lei, cujos regulamentos serão ainda parte integrantes do mesmo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 22 de novembro de 2022, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa. A isenção para inscrição no concurso público ou processo seletivo em âmbito municipal, tanto para os poderes executivo e legislativo, visa incentivar o cidadão e cidadãs a se tornarem doadores. Ressalta-se que em determinada época, em especial os bancos de sangue, ficam com estoque baixo, colocando em risco o atendimento de quem precisa. Nesta seara, enfatiza-se também quem doa leite humano, medula óssea, órgão e tecido, cuja finalidade é sempre olhar para o próximo. No tangente aos voluntários, para os serviços eleitorais, a Justiça Eleitoral informa em seu sítio que o benefício da isenção necessita de legislação local. Ademais, é congente valorizar o trabalho dos voluntários eleitorais, os quais são peças fundamental na vivência da democracia brasileira. No campo legal encontra-se o direito de qualquer vereador à colocação da propositura. Artigo 44, Lei Orgânica, pois o assunto em tela não encontra base de iniciativas exclusiva, seja da mesa diretora ou do Executivo Municipal, cujo último não é ferido com alteração organizacional e administrativa. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 22 de novembro de 2022, vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 091/2022. O vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não adendo, mas quem queira falar sobre o projeto de lei número 091/2022 e está encerrada a discussão. Em votação, o projeto de lei número 091. Como voto o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Silvio Neto? Sim. Cláudio Francisco Borges? Sim.
Sim. Sim. Sim. Sim. Projeto de lei número 092, de 17 de novembro de 2022. Altera e consolida a legislação municipal que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso e das outras providências. Mano Brandão, 17 de agosto de 2022. Prefeito Municipal, Silvio Antônio Félix. Justificativa. Cumpre-me, através do presente, encaminhar nesta Casa Legislativa o projeto de lei que altera e consolida a legislação municipal que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso e das outras providências. O projeto de lei, em epígrafe, busca alterar e consolidar a legislação 1706 de 2007 e demais dispositivos que regulamentam sobre os fatos. O caput do artigo 5º dispõe sobre órgão e entidades municipais. No entanto, a redação neste termo torna inflexível no momento de compor os membros do artigo 6º, vindo a ter deficiência. Com a alteração do caput, passa a constar segmento da sociedade civil que abrangem um leque maior de possibilidade de membros. Quanto às demais disposições da lei, essas versam sobre o Fundo Municipal do Idoso e merecem as alterações e acréscimos das disposições que constam no corpo do projeto de lei, pois visa modificar a integração do Fundo do Idoso ao orçamento municipal do município. Algo que o Conselho entende que deve ser modificado a fim de evitar a integração em decorrência das contratações de serviços, produtos e demais disposições dependerem de trâmites burocráticos a ser cumprido e o Conselho não dispor de estrutura técnica capaz de cumprir essas exigências. Torna-se inviável permanecer com essas obrigações vinculadas ao Conselho, razão pela qual pleiteia a alteração. Em análise ao ordenamento jurídico, identifica-se as referidas leis 1706 de 2007, de 12 de dezembro de 2007, Lei 2213, de 6 de setembro de 2018, Lei 2274, de 9 de outubro de 2019, regulamentando, quando o Conselho do Idoso, no entanto, o fato de ter mais uma lei regulamentando sobre o tema, acarreta confusão, sendo necessário consolidar em uma única lei para fins de ter mais eficiência. Concluindo, submeta o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram a Casa Legislativa, na expectativa de que, após regular tramitação, seja afinal deliberado e aprovado. Mano Brandão, Minas Gerais, 17 de novembro de 2022, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 092, de 2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. A matéria é importante, pois altera, né, flexibiliza, melhora, facilita, né, e ao mesmo tempo consolida. Isso é importante porque senão começa a ficar um retalho de legislações referentes ao mesmo assunto e fica difícil até para nós mesmos e os advogados do município, sejam eles legislativo, executivo ou do próprio judiciário, né, de poder acessar, estudar, né, e interpretar. Então, quando se é consolidado, os termos, fica muito mais fácil de entendimento. Só quero aqui deixar uma questão importante, fazendo o ensejo
de um caso recente, que ainda há providências a serem tomadas, mas, por exemplo, um pedido que afeta a questão de assistência social, que está relacionada a uma idosa, é claro que precisa ter um estudo social sobre a questão, né? Eu não estou aqui apontando já de início que está tendo erro, mas a questão é, o compromisso assumido tem que ser um compromisso cumprido. Né? Falou-se que ia realizar a visita na casa da idosa e não foi. Não estou aqui falando de trâmites burocráticos, estou falando de algo totalmente possível no atendimento. E de antemão, antes mesmo de fazer a visita, assim foi transferido a mim pela família, que a situação não daria certo. Para uma pessoa adulta, jovem, já escutar isso não é saudável, imagine para uma pessoa idosa que, a meu ver, há necessidade de ajuda do município, escutar tal. Ou seja, não é assim que se conduz as coisas. Vem a legislação melhorando, flexibilizando e consolidando, mas ao mesmo tempo, infelizmente, na prática, não me parece que está acontecendo o que o papel traz. Infelizmente, eu não gostaria de estar aqui falando sobre isso. Eu vou coordenar a família para tomar as providências dentro daquilo que o município nos dispõe. Mas fica aqui esse relato que não poderia ter ocorrido. Faz a visita, aí sim, e emite um documento atestando se pode ou não a melhoria. Mas, de antemão, nem fazer a visita, já falar que não dá certo, é muito estranho. Não é assim que funcionam as coisas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, sobre a fala do Antônio Marcos Martins aqui, vereador. Eu, como presidente do Conselho Municipal do Idoso, eu recebo muitas e muitas denúncias, né, de maus trato, conflito e negligência com idosos. Recebo muitas e muitas mesmo. O que a gente é orientado a fazer no meu caso? Eu, como conselheira, eu não posso, nem tenho autonomia para ir na casa da pessoa, para ir na residência dos idosos e tomar alguma providência sem acompanhamento de uma assistente social, do CRAS ou da ação social. Né? Então, tudo que passam para mim, tudo que eu ouço, que eu vejo e que chegam até mim, eu passo para o CRAS, onde tem uma assistente social lá, e também passo para a ação social, onde tem duas, uma está de licença, então tem uma trabalhando. Mas eu já digo para vocês que a demanda é muito, muito, muito grande. Então, muitas vezes param, ou a demora em ser atendido ou ser feita a visita, é por falta de profissionais, né? Porque eu tenho o meu grupo de conselheiros, temos efetivos e temos o suplente, né? Tem o meu vice-presidente, mas a gente não pode fazer, né, a visita ou aconselhamento ou acompanhamento sem uma assistente social. Então, pelo Conselho Municipal de Idosos, somos muito, mas pela assistência social e CRAS, são poucos os profissionais. Mas eu digo já para vocês que tem feito o possível e o impossível, porque nós temos plantão, né, temos plantonista, como a Val ficou, me parece esse fim de semana, ou recente, a Val ficou sábado, domingo, dia santo, feriado, de plantão, não tem horário, não tem dia. A Selma também, que é do café, ela também é uma, assim, que faz plantão para esses atendimentos, que é à noite ou final de semana. Porque quando é durante a semana, ainda dá-se um jeito, mas quando é à noite e final de semana, a gente sempre tem alguém na retaguarda. Então, realmente, se está deixando alguma coisa a desejar, tenho certeza que não é por falta de carinho, de amor aos idosos ou de um acompanhamento. É que a demanda realmente é muito grande. E a negligência realmente é muito grande. Gostaria de fazer aqui uma menção honrosa, dar os parabéns à vereadora Suelene, presidente do Conselho dos Idosos, estendendo a todos os presidentes de todos os conselhos, o digníssimo vereador, o Joaquim faz parte, né, da saúde,
E as diretorias das instituições do hospital, da PAI, da Casa da Criança, do asilo e entre outras, são cargos que as pessoas convidam para participar, para ajudar. Não ganha nada, é uma dor de cabeça tremenda, deixa o seu trabalho, deixa a sua atividade, sua família, né, se dispõe a fazer um trabalho assim, de doação, de amor ao próximo, e muitas vezes não é visto dessa maneira. Né? São criticados de formas absurdas, sem ver o tanto que já fez de bom, o tanto que produziu, o tanto que é importante esse trabalho. E eu gostaria de salientar que todos esses conselhos são importantíssimos, todos eles ajudam, né, a fluir melhor a sociedade, ajudando as pessoas que mais necessitam. Mas eu acredito que o maior problema que nós temos hoje na sociedade é a falta da observação nas leis, na Constituição. A Constituição diz que nós temos direito à vida, o cidadão tem direito à vida. Se observasse essa lei, não tinha tantos assassinatos contra homens, mulheres, idosos, crianças. A Constituição diz que temos direito à propriedade. Se isso fosse respeitado conforme deve ser, não teria tantos furtos, tantos roubos. E eu acho que teria que ter leis severíssimas, leis muito mais fortes no âmbito federal, estadual, municipal, contra ladrão, contra pessoas que subtraem. Né? Esse é um problema seríssimo que gera outros problemas. O direito de ir e vir. Quantas crianças, adolescentes, quantas mulheres, quantos homens, quantos idosos são cerceados do seu direito de ir e vir, porque não observam, né, a Constituição. E tudo isso vai acarretando, né, em problemas que vai chegar, que o conselheiro de saúde, da educação, dos idosos tem que ajudar a resolver, porque no futuro foi criada uma sequência de fatos que resume na falta de respeito. Principalmente na falta de respeito aos mais velhos. Né? Eu sou um dos mais velhos aqui, com muito orgulho dessa digníssima legislatura, e todos os senhores têm certeza que ouviu muito seus pais. Respeite os mais velhos. Era o ensinamento mais pregado. Né? Hoje a gente não vê muito isso. Então, o idoso tem que ser respeitado. Né? As pessoas têm que pôr na cabeça das crianças que tem que respeitar os mais velhos, porque eles que viveram tudo, eles que passam ensinamento para a gente, lição de vida, né? Que dão suporte para que os outros cidadãos se posicionem na sociedade. Né? Temos o direito na Constituição à saúde. Se fosse cumprido, não teria tantos problemas, tantas pessoas necessitando de cirurgias, faz anos aí que não faz. Né? Hoje constrói estádios, Olimpíadas, e os hospitais estão precários e carentes, faltando leitos. A saúde, por lei, tem que ser gratuita para todos, mas não é. Então, se cumprisse realmente tudo que está na Constituição, tudo que é direito do cidadão, esses conselhos seriam importantes da mesma forma, mas não teriam tantos problemas, tanto trabalho, como a digníssima vereadora Sueli falou, a carência de funcionários, porque o trabalho é intenso. Ou seja, seria muito menos grave esse problema com idosos, com as mulheres, com as crianças, né, em todos os sentidos. Então, parabenizar mais uma vez a todos os presidentes, todos os conselhos que temos, de tudo que há público, que as pessoas se doam para que isso exista. Um hospital, por exemplo, se não tiver uma diretoria, não tiver provedor, não funciona o hospital. E essas pessoas que já passaram e estão hoje lá, desculpa, elas que dão suporte, bem ou mal, mas estão lá, dando suporte para a instituição funcionar e atendendo todo mundo. E amanhã vai estar abertas as vagas para quem quer criticar, acha que está faltando, para substituir o lugar dessas pessoas, que são tão importantes. Então, todo mundo deve se doar. Ninguém vai ficar para sempre ali. Eu participei da diretoria de algumas instituições, muito importante, né? Devo voltar a participar no futuro de mais alguma para ajudar, para somar, mas a carência por pessoas que se dispõem a participar desse trabalho, a vereadora pode confirmar, é muito grande. Né? Então, as pessoas não se dispõem a se doar para que esses conselhos, essas entidades fluam melhor. Né? Então, os que estão à disposição, meus parabéns, meu reconhecimento, né, a minha reverência. E que outras pessoas se disponham a trabalhar, todos eles que já trabalharam, estão trabalhando, né, meus parabéns, que é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu gostaria aqui só de endossar as palavras do vereador Danilo, no que tange o voluntariado, né, a ajuda, que vai além das leis que aqui vamos votar, né, a respeito desse grupo de vulneráveis, tanto como a PAI, como Casa da Criança, e fazer um convite aqui, né, já que estão falando em ajudar, né, estão falando em ajudar através das leis, mas também tem outras formas de ajudar, como voluntário, como um participante. Próximo sábado, dia 10, haverá mais uma festa para arrecadação de
dinheiro para o Recanto Santa Luzia, né? Então, está sendo vendido pela diretoria, em vários locais aqui da cidade, os convites, os ingressinhos para o lanche. E haverá pastel e mais algumas coisas aqui no barracão. Então, além das leis que a gente vota para ajudar esses grupos, então, colocamos também aqui, nós, vereadores, todos aqui, e mais a sociedade que participe, que ajude, que vá além das leis para que melhore a qualidade de vida desses grupos de vulneráveis. Obrigado, senhor presidente. Isso. Me permite uma parte, por gentileza? Importante as falas complementares aí, ou específicas dos edis. Este caso que eu mencionei na minha fala, e está relacionada à questão do idoso, é uma questão que, infelizmente, deve ser resolvida dentro da legislação. Não tem outra forma de ser resolvida. Seja o sim ou não, tem que ser resolvido dentro da legislação. E é importante a gente mencionar a questão das leis, porque, neste caso, a legislação e o suporte, ouvidoria e assim por diante que o município detém para resolver tais situações. O que ocorreu recentemente aqui no centro comunitário, o que vai ter em prol do Recanto Santa Luzia, aí já é um trabalho em prol da entidade, ou das entidades, melhor dizendo. É uma questão importante que daí sobressai ao texto legal. Não está no escopo do papel. Isso é um voluntariado. A questão de conselhos, realmente, né, aqui cada vereador, ou a maioria, não sei, eu não posso aqui afirmar, faz parte de conselhos de determinados assuntos. Então, o importante é a gente ter os dois braços, o braço legal, o papel, para dar suporte nesses casos específicos, que é o que eu aqui iniciei a minha fala, e também o braço voluntário, o braço coletivo, que aí é em prol de comunidades, em prol de entidades, associações. Obrigado pelo espaço. Uma parte, Cláudio, para completar, né? Que é muito importante mesmo, não posso deixar de falar, é que nós trabalhamos com parceria com o Ministério Público, né? Conselho Municipal de Idoso, assim como todos os conselhos, né? Então, eu posso falar pelo Conselho Municipal de Idoso, que nós trabalhamos com a parceria com o Ministério Público. Então, quando a gente não consegue, com a família, né, resolver aquele problema da família cuidar do idoso, né? Porque hoje é assim, fica idoso, a família já quer colocar no asilo. E não é desse jeito, né? Porque se tem filhos, é para cuidar dos pais, assim como os pais cuidaram dos filhos, né? Então, essa demanda a gente bate muito. Mas quando a gente não chega a um acordo com a família, né, da obrigação que tem, nós somos obrigados a mandar para o Ministério Público, né? Que eu acho assim, que uma coisa assim, que nem precisava. Se todos os filhos dessem o valor devido aos pais, né? Poxa, ele me deu a vida, ele me cuidou, né? Agora é minha obrigação cuidar dele. Mas não, ele quer explorar o idoso através de aposentadoria, algum benefício, mas cuidar não. Aí a gente sempre manda para o Ministério Público. A demanda lá também é muito grande, né? Porque também atende Munhoz, e às vezes fica parado por um bom tempo, mas sempre tomam providência, sim, e mandamos, sim, com todo respeito aos idosos, vai para o Ministério Público mesmo. Só para complementar, faz favor. Depois eu complemento. Eu gostaria de agradecer o vereador Cláudio aí, por lembrar. Eu disse que fazia uma menção honrosa a todos os participantes dos conselhos, das diretorias passadas e atuais, de tudo que existe na nossa cidade aí, e citei a palavra todos os que doam, os doadores. Então, nessa palavra doadores, né, inclui todos os outros, porque a gente sabe que existe um número muito grande de pessoas que não fazem parte da diretoria dessas instituições, que não fazem parte dos conselhos de saúde, de educação, do idoso, da infância e tudo, mas ajudam tão quanto, e são importantíssimos também. Então, quando eu citei aqui a todos que se doam, eu incluí todos eles. Mas é muito bom ter lembrado, como o vereador lembrou aí, um agradecimento a todas as pessoas que doam parte do seu tempo, ou dinheiro, ou mantimentos, ou o que seja, para ajudar as pessoas, né, nessas instituições, nesses conselhos, né, as pessoas que se necessitam, as mais necessitadas. Muito obrigado. Só para complementar, senhor presidente, e faça um apelo também, né? Volto a fazer um apelo, né? Para que as pessoas não olhem para a entidade, mas olhem para as vidas que essas entidades cuidam, né? Porque você olha uma entidade, é um CNPJ.
a gente volte o olhar humano da gente para além desse CNPJ, além desse nome e entidade, que pense nas vidas que você vai estar ajudando, né? Tem uma palavra que era de um padre lá de Belo Horizonte, lá ele falava, fazer o bem sempre e sem olhar a quem, né? O mal nunca a ninguém. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer outra palavra? Não adendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 0/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 0/92/2022. Como voto, vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto, vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, vereador Aristeu Valério Filho. Sim. Como voto, vereador Cláudio Aparecido Borges. Sim. Como voto, vereador Danila Manso Alberto. Sim. Como voto, vereador José Wilson Domingos. Sim. Como voto, vereador Leandro Oliveira Feliciano. Sim. Como voto, vereador Celina Almeida. Sim. O projeto de lei número 0/92/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 0/93/2022. Projeto de lei número 093, de 24 de novembro de 2022. Dispõe sobre a denominação da rua no município de Bueno Brandão, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Monsenhor Vicente Pereira Gomes, a via pública que inicia na rua Vale Verde e termina no Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Bueno Brandão, 24 de novembro de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. O projeto busca denominar a via pública que inicia na rua Vale Verde e termina no Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, como a rua Monsenhor Vicente Pereira Gomes. A homenagem é devida em face da história do ilustre Monsenhor Vicente Pereira Gomes, que chegou em nosso município em 1964, no período que iniciava a novena da festa do Bom Jesus, e com a ajuda do seminarista de teologia, Clóvis, eles organizaram a novena. No sentido de ser uma catequese sobre a missa, naquela época foram feitas as primeiras mudanças na liturgia da missa, sendo introduzidos os primeiros textos em português. Os jornais da época noticiaram esse propósito, onde o padre Vicente ficou reconhecido na história de Bueno Brandão como o primeiro padre que trouxe as transformações na missa. Outras mudanças foram feitas, como a alteração da posição do padre celebrante, passando a ser voltada para o povo. Versus populum era a expressão latina que se usava, e não mais de costa, como era até antes o costume milenar. E assim fez uma belíssima trajetória em nossa cidade, sendo sempre presente na matriz e nas idas e vindas às capelas rurais, as missas e as primeiras comunhões nas capelas, as aulas de português do ginásio comercial, as inúmeras amizades que fez, sendo uma figura digna de compor o nome da rua da nossa cidade de Bueno Brandão, Minas Gerais. Ante o exposto, conta a colaboração de todos os envolvidos para aprovar o projeto de lei e nomear o nome da rua para Monsenhor Vicente Pereira Gomes, Bueno Brandão, 24 de novembro de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 0/93/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. eu tinha até conversado com o senhor vereador José Wilson um pouco antes do início da reunião, que eu pediria o sobrestamento do projeto por uma questão técnica, nada contrário à denominação do trecho em questão, muito pelo contrário, não é isso. E aqui recai numa questão que ocorreu aqui semana passada, num pedido do senhor vereador Danilo,
sobre a questão da lombada na Rua do Cristo, né? E a questão do acrive. E é um pedido meu, é um pedido de outros vereadores também, a melhoria, a reforma da Rua Vale Verde. A Rua Vale Verde, quando ela for reformada, aquilo ali também vai ser um surto de problemas de velocidade de trânsito. Principalmente para quem faz o seu declive. Não tenha dúvida disso. Porque hoje não há o exercício de velocidade maior, porque ela se encontra numa situação mais difícil de locomoção por causa do defeito no piso. Mas quando aquilo ali for reformado, é muita certeza que vai ter problemas ali de velocidade de trânsito e reclamação dos moradores, né? Eu já pontuei sobre essa questão e não vou ficar aqui entrameando, porque não é a questão aqui do projeto de lei. E analisando, eu achava que o lote para o lado de baixo era de propriedade do município, que o município já havia comprado aquele lote. Porque ali também não quero ficar entrando em miúdos, porque senão eu vou acabar citando nomes aqui, e não é ético, não é a questão que cabe a nós aqui, mas teve um erro de construção e aí um lote, a par com esse espaço que a gente está para denominar, ficou com área menor. E houve uma ação na justiça tal, e o hospital e a prefeitura estão tentando resolver essa questão, se é que já não foi resolvida. E eu achei que essa parte para lá de baixo fosse do município. E aí proporia, que nós tivéssemos uma solução técnica, aproveitando aquele espaço, quando do calçamento, que fizesse uma solução técnica para a redução da velocidade, que não fosse uma lombada. Mas analisando aqui a documentação do registro de imóveis, não se trata, porque do V1 ao V2 e V3, ainda é de propriedade do Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. Então, nesse caso, uma colocação técnica legal dentro do projeto de lei, se os demais entendessem que caberia, não tem como ser aplicada. Então, fica dentro do texto de lei e fica bem inconstitucional. Por isso que eu não vou pedir o sobrestamento do projeto. Agora, caso o município venha adquirir para o lado de baixo também, porque é uma área, né? Porque, olha, na frente da Vale Verde tem 10 metros. No fundo tem 12 metros. Então, aí, no caso, não daria espaço, não teria espaço suficiente para uma saída técnica viável para esse local. Porque a ideia era fazer uma rotatória, pequena rotatória, para quem desce desviando o trânsito de quem desce, para ir, por obrigação, teria que reduzir a velocidade, conforme cumprindo o que determina o CONTRAN. Mas, nesse sentido, não vou nem pedir aí o sobrestamento do projeto e vamos conduzi-lo da forma que se encontra, pelo menos de minha parte, senhor presidente. Sim. 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 Projeto de Lei número 094, de 28 de novembro de 2022. Dispõe sobre a criação do projeto Acolhendo Vidas no âmbito do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. O prefeito municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, Silvio Antônio Félix, encaminha para a apreciação dessa agrégea Câmara de Vereadores o projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação do projeto Acolhendo Vidas no âmbito do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Artigo 1º. Fica criado o projeto Acolhendo Vidas de Bueno Brandão, Minas Gerais, destinando a acolher de forma
provisória, emergencial, usuários em situação de rua ou usuários em trânsito no município, sendo sua instalação nas salas vagas, onde está localizada o terminal rodoviário, com endereço na Praça Dr. Júlio César Machado, número 169-357, Centro Bueno Brandão, Minas Gerais, CEP 37.578.000. Parágrafo 1º. O espaço público mencionado no caput do artigo 1º possui estrutura de uma cozinha, dois quartos de casal e um banheiro adaptável com chuveiro para acolher usuários e famílias quando da necessidade, limitados a receber no máximo 5 pessoas com permanência máxima no local por 48 horas. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Municipal disponibilizará luz, água, marmitex, kit de higiene pessoal, contendo sabonete, shampoo e roupas de banho, material de limpeza e um servidor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde para acompanhamento, orientação no acesso aos serviços e manutenção do ambiente. Artigo 2º. O projeto Acolhendo Vidas tem como objetivo, inciso 1º, acolher provisoriamente usuários em situação de rua que sejam portadores de dependência química, dependência alcoólica ou usuário em trânsito no município. Inciso 2, garantir meio necessário ao abrigo do indivíduo, assegurando a dignidade de dormir bem e de forma segura. Inciso 3, promover atividades de assistência e amparo. Inciso 4, proporcionar assistência de profissionais qualificados através da triagem do assistido. Inciso 5, garantir o acolhimento desses indivíduos, considerando o risco de transmissibilidade e alternativas de proteção. Inciso 6, oportunizar o encaminhamento do usuário à cidade de origem. Inciso 7, oportunizar o encaminhamento do usuário para a regularização de seus documentos. Inciso 8, promover uma higiene pessoal e uma alimentação adequada para o assistido. Artigo 3º. O projeto Acolhendo Vidas de Bueno Brandão, Minas Gerais, será subordinado e coordenado pela Secretaria de Assistência Social e terá como equipe responsável a Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 4º. Podem participar do projeto Acolhendo Vidas de Bueno Brandão, Minas Gerais, ou usuário em situação de rua ou usuário em trânsito no município, depois de atenderem aos requisitos descritos no regimento interno e de terem assinado o termo de adesão, ficha de inscrição ao projeto, além de terem declarado ciência de regras para a utilização do espaço, do serviço, dos riscos e da responsabilidade. Artigo 5º. A utilização do serviço previsto no projeto Acolhendo Vida será feita mediante solicitação ao servidor da Secretaria Municipal de Saúde encarregado do projeto. Parágrafo único. O servidor da Secretaria Municipal de Saúde fica responsável em realizar o cadastro do usuário, devendo colher os dados de documentos pessoais para a averiguação de antecedentes criminais junto à Polícia Militar. Artigo 6º. O servidor da Secretaria de Saúde responsável pelo projeto deverá proceder com o acompanhamento e com a orientação ao assistido ou para a família de acolhidos, para verificar a necessidade de contato com a assistência municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, inclusive quando a possibilidade de encaminhamento para a cidade de origem. Parágrafo único. No prazo estimulado de permanência máxima no local de 48 horas, o assistido terá direito à refeição alimentar, que será fornecida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual deverá ser solicitada pelo servidor responsável. Artigo 7. Havendo roubo ou outra ocorrência na sede do projeto Acolhendo Vidas, deverá o servidor responsável pelo projeto acionar a Polícia Militar e proceder com o registro de um boletim de ocorrência. Artigo 8. As despesas decorrentes da implantação e funcionamento do projeto Acolhendo Vidas correrão por conta de recursos próprios estabelecidos no orçamento anual. Artigo 9. Esta lei regulamentada através de decreto no prazo máximo de 120 dias,
após a data de sua publicação. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 28 de novembro de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto busca estruturar temporariamente dos cômodos vazios designados pela administração, onde está localizado o terminal rodoviário, sugerindo a apropriação de um espaço público a fim de transformá-lo em acolhimento para usuários de rua ou usuários em trânsito no município. O projeto será fruto de um trabalho coletivo que vai desde a coordenação até o voluntariado. É essencial a implantação do projeto Acolhendo Vidas no município, tendo em vista que a sua finalidade é a de servir como amparo, assistência, proteção e acolhimento para a população de rua ou em trânsito. A manutenção do espaço valoriza os assistidos e estimula a atividade de assistência, além de prevenir risco de transmissibilidade. Além de inclusão social, o projeto irá ajudar a reduzir drasticamente a demanda significativa que tem o município com relação aos usuários em trânsito, principalmente pela possibilidade de encaminhamento dos assistidos para a sua cidade de origem. O referido projeto traz um crescimento e uma evolução não somente para determinado grupo, mas despertará toda a sociedade para novas concepções e atitudes. Não podemos ainda esquecer que com o projeto Acolhendo Vidas, muitas pessoas que se encontram em situação de necessidade terão a oportunidade de estarem acolhidas em um âmbito seguro e qualificado, bem como poderão receber assistência profissional de qualidade, como o encaminhamento para psicóloga e técnico de Bolsa Família, além da possibilidade de regularização de seus documentos pessoais. Ante o exposto, conto com a colaboração de todos os envolvidos para que não estejam apenas diante de um sonho, mas sim diante de uma realização. Bueno Brandão, dia 28 de novembro de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão do primeiro turno, o projeto de lei número 094. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. A palavra, a vereadora Celina Almeida. É de grande importância, né? Muito grande mesmo esse projeto, né, que veio da... Até estava falando com a Val, que é secretária de Assistência Social, que ela estava, né, na frente desse projeto. Porque já há algum tempo atrás, né, eu fiz indicação e conversei sobre um albergue em Bueno Brandão. Isso já foi falado nesse tempo meu de vereadora várias vezes. Mas pelo número de população em Bueno Brandão não dava para ter albergue, porque o albergue é pelo número de população do município, né? Então não poderíamos ter albergue. Então esse acolhendo, né? Esse acolhimento é de certa forma, né? É uma proteção, é um albergue para os dias que possam essas pessoas, né, pernoitar e ficar nesse projeto aqui que vai ser, né, a partir do momento que nós aprovarmos, né, vai ser posto em ação. Então, eu queria dar os parabéns, né, à Assistência Social, né, em nome da secretária lá, Val Matias, a Secretaria de Saúde também, que vai fazer parte desse projeto, né, Acolhendo Vidas, que realmente, né, chegou o momento, né, de termos, porque sabemos que passa pessoas, né, por Bueno Brandão, muitas vezes sem destino, né, e realmente eles ficam nas ruas, mas é acolhido, né, e levado para a rodoviária, né. A gente sabe que quando tem alguém dormindo na cidade, em algum lugar, a gente já entra em contato com o plantão do CRAS, da Assistência Social, e eles são recolhidos, né, desde que queiram, né, porque a última vez aconteceu que a pessoa não quis ser acolhida, né? Ficou alguns dias na cidade, mas ela não quis ser acolhida lá. Mas eu queria dar os parabéns a todos envolvidos nesse projeto Acolhendo Vidas. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que sou favorável a esse projeto, acho de grande importância, e também pela utilização do espaço mencionado.
né, o terminal rodoviário foi construído na administração 2013-2016, porque não havia um terminal rodoviário na cidade turística. Porém, não teve tanta utilidade, haja vista que, né, a linha de socorro teve encerramento, a que vai para Ouro Fino teve uma diminuição drástica também nos horários, mas o terminal rodoviário está lá, é José dos Santos, o Zé Bagunça, né, foi denominado José dos Santos. Ele fica de frente à Praça Silvério Amâncio Costa. Aqui diz Júlio César Machado. Eu não conheço essa praça, eu conheço a rua Júlio César Machado, que é ao lado da Praça Silvério Amâncio Costa. Essa rodoviária foi construída com toda a modernidade, com toda a eficiência da época, inclusive com banheiros, né, diversos, masculino e feminino, e com acessibilidade. E por inúmeras vezes, eu não posso dizer todas, inúmeras vezes o banheiro está fechado. Reclamação da população e tal. Ou seja, eu acho imprescindível, na cidade turística, cidade importante como a nossa, ter um terminal rodoviário, ter o banheiro funcionando, né, em tempo para atender a população. Aqui se fala em dignidade do cidadão, então tem que ter esse banheiro aberto para a população. Né? Ou seja, hoje no município não tem nenhum banheiro. Se as pessoas vierem à cidade, elas só podem usar um banheiro de um comércio se ela for freguês, for cliente do comércio. Agora, com esse projeto que é maravilhoso, importantíssimo, atuando, com certeza esses banheiros estarão em funcionamento. Qualquer cidadão terá pelo menos, né, banheiros para ser utilizados durante, né, o horário comercial, pelo menos, que já estão prontos, foram construídos para ser utilizados. E na maioria das vezes está fechado. Não sei se o tempo todo, mas muitas vezes eu passei por lá e ele está fechado. É um banheiro bom, muito bem adequado, muito bem preparado. Então, tanto os banheiros como todo o espaço da rodoviária deve ser utilizado. É um espaço público, muito bem feito, e se encontra ocioso. E justamente para acolher um projeto tão bom, tão maravilhoso, tão importante como esse. Então, acho que tem tudo a ver, eu sou favorável, dou os meus parabéns. Só uma parte? Com certeza. Só para constar aqui também, se for cabível, da forma que o vereador Danilo falou, a praça é Silvério Amâncio Costa, né, para a gente pedir correção. E adjacente a ela, a rua Dr. Júlio César Machado. Então, não sei se é cabível, é somente para correção da localização. Vai ser no prédio José Coutinho de Santos. Mas aí cita que ela situa na praça, só o nome da praça que está errado aí, se couber a correção. Se couber a correção do nome do local. Silvério Amâncio. Costa, que fica do lado da rua Júlio César Machado. Se couber a correção. Todos de acordo? Júlio César de Carvalho é a rua que eu moro, né? Doutor Júlio César Machado que está aqui. O Machado é aquela rua. Obrigado. Prefeito, Júlio César Carvalho. José Coutinho, que é a rodoviária. e esse prédio é localizado na praça. Senhor presidente? Obrigado, senhor presidente. De antemão, aqui é um projeto que tem a sua importância, né? Para o responsável, a pessoa tem que ficar muito atenta, tem que ter um respaldo, inclusive, de segurança pública, né? Porque o próprio projeto de lei fala em caso de roubo ou algo similar, fazer boletim de ocorrência. É uma situação, né? É uma situação aí que pessoas em trânsito, né? Pessoas de outro município em trânsito. Então, é uma situação que o município tem que tomar muito cuidado. Inclusive, né, no momento ali, verificação de documentos, até antes mesmo do acolhimento, para saber aí a origem, a busca de informações prévias sobre quem está em trânsito, né? É uma situação bastante perigosa para quem vai ser aí o responsável, a condução
deste projeto, né, que vai fazer aí a coordenação. Uma outra questão também, o acolhimento de 48 horas, e se a pessoa se recusa a ir embora, volta para a via pública, né? Não, mas aí até a vereadora também, ela foi muito atenta, no sentido que ela falou que tem pessoas que se recusam. E eu aqui estou fazendo uma complementação, que a pessoa pode ficar no máximo até 48 horas. Ela é recolhida, tem os seus cuidados, e se ela não pode ficar mais e não quer voltar para a cidade de origem, aí ela volta para a via pública. É uma complementação do que a vereadora ali falou de início. E aqui eu vou fazer um estendimento. Eu vou votar a favor do projeto, mas já vou deixar muito claro que o projeto também, depois nós temos um projeto de lei complementar, o qual eu peço ao senhor presidente a compreensão desse projeto. Isso aqui é um projeto complicadíssimo para a gente, que é a criação de vagas. Ao mesmo tempo que a gente aprova o projeto de lei complementar traz criando vaga para a coordenação desse projeto que nós estamos aqui votando. Então, já vou deixar a coisa engajada aqui para... Vou votar a favor do projeto, é claro que vou, mas já vou deixar aqui. A população já anda com certas reclamações sobre a questão de número de funcionários de prefeitura, número de servidores contratados, e aqui a gente está abrindo espaço para mais uma questão. Já vou deixar muito claro isso aqui. Está aqui no anexo 1 de início do projeto de lei complementar 035. Então, voltando, tem que ter um respaldo de segurança pública. Como essa lei pode ser regulamentar por decreto, o município tem que ficar muito atento para dar respaldo para quem vai coordenar isso, né? E ver essa questão também de a pessoa volta para a via pública posterior às 48 horas, porque não dá para ficar lá também permanentemente dentro do espaço. Concordo com o projeto, né? Mas também tem que ver posterior a estas 48 horas. Obrigado, senhor presidente. Uma parte. Pois não. É realmente bem falado, né, pelas palavras do vereador. Porque depois de 48 horas, ele vai voltar para a rua novamente? Ele tem o direito de ir e vir, né? Então ele vai ficar na rua. Mas provavelmente naquela questão que vem aqui já junto no projeto e a gente já está acostumado. Porque a gente não... Você vê de Providência. Você quer voltar para lá agora? Então, ou um carro, ou ressarce através de passagem. Né? O certo era assim, né? Que é de uma cidade para outra, né? Mas se eu não quero ir, não, eu quero ficar aqui. Aí você não tem um lugar para me deixar, mas eu tenho o direito de ir e vir, você não pode me obrigar, né? Realmente tem que ser pensado nisso também. Só complementando, a gente tem uma lei federal, né, que fala sobre a questão, eu vou usar um termo aqui, se não me engano, está dentro da própria legislação, a vagabundagem, isso é proibido por lei, né? Aí, no caso, poderia ter um enquadramento disso, né, até porque o decreto, a regulamentação por decreto pode enquadrar essa questão. Né, pode enquadrar, mas que não há realmente a obrigatoriedade do retorno de maneira compulsória, não há, infelizmente. Aí já é diferente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 094 de 2022, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 094 de 2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Isidoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Eliseu Neto? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borges? Sim. Como vota o vereador Danila Manso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Adilson Domingos? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Celina Almeida? Sim. O projeto de lei número 094 de 2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do requerimento número 014 de 2022 do vereador Antônio Marcos Martins. Requerimento número 014 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos da Constituição da República, em especial o artigo 6º, inciso 7, do artigo 30 e o artigo
e artigo 196, considerando os termos da lei orgânica neste município, em especial o inciso 2 do artigo 11 e o inciso 2 do artigo 143, considerando os pedidos de considerando os pedidos de pacientes referentes ao tempo longo para marcação de realização de exames e procedimentos operatórios, cirurgias nas diversas especialidades de tratamento, considerando que, sem conhecer a realidade, não há possibilidade de tomada de providências e nem condições de apontar soluções. Pelo todo o exposto, solicito ao Excelentíssimo a aprovação deste e posterior envio a essa egrégia Prefeitura Municipal de Bom Brandão, impetrando o envio a esta Casa de Legislação Integral, informando os exames e cirurgias que aguardam agendamento pela Secretaria Municipal de Saúde e suas respectivas datas de solicitação médica. Por fim, cabe ressaltar que o presente requerimento não fere a intimidade dos pacientes e nem o sigilo de informação pessoais, pois se inquere nominalmente e temporalmente exames e procedimentos operatórios, cirurgias nas diversas especialidades, tratamentos que aguardam agendamento e não nome de pacientes. As informações supramencionadas como forma de economia do dinheiro público e respeito ao meio ambiente podem ser encaminhadas pelo endereço eletrônico marcosmartins@bonobrandão.com.mg.gov.br e direção @bonobrandão.com.mg.gov.br. Certo de contar com a compreensão no pleito apresentado, despeço-me de elevando voto de estima e consideração. Câmara Municipal de Bom Brandão, 23 de novembro de 2022, vereador Antônio Marcos Martins. Em votação em turno único, o requerimento número 014 da Direção. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, deva levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 015/2022 do vereador Joaquim Assis dos Santos. Requerimento número 015/2022. Excelentíssimos senhores, vereadores, o vereador Joaquim de Assis dos Santos vem muito respeitosamente requerer a concessão de diário no valor de R$ 600 para participação na cerimônia de reconhecimento da escolas participantes do programa Jovem Mineiros Sustentáveis. O evento acontecerá no dia 7 de dezembro de 2022, data da partida 6/12/2022, data do retorno 7/12/2022. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 30 dias do mês de novembro de 2022. Vereador Joaquim de Assis dos Santos. Em votação em turno único, requerimento número 015/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, deva levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 097/2022 do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Indicação número 097/2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve no termo do artigo 207 do Regimento Interno indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade de aquisição de veículos próprios para transporte de animais de grande porte abandonados e sem capacidade de locomoção. Justificativa. A solicitação se justifica pela necessidade de se transportar animais abandonados que não conseguem se locomover para tratamento veterinário adequado para a saúde e bem-estar do animal. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 28 dias do mês de novembro de 2022, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Em votação em turno único, a indicação número 097/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 079/2022, 081/2022
suspenso o trabalho por 10 minutos, a fim de indicar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer redação final do projeto de lei número 079 e 081 de 2022. Os senhores vereadores dispensam por 10 minutos? Sim. Reaberto o trabalho. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 079 de 2022. Senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 079 de 2022. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 079 de 2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 079 de 2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 081 de 2022. Senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 081 de 2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 081 de 2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 081 de 2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade.